Seja bem-vindo ao nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para conversar mais um pouco sobre aquilo que acreditamos ser importante. E por que esse pisca-pisca louco aí, né? Porque o convite hoje é para a gente poder conversar um pouco sobre as palavras de Jesus lá em Mateus 18, 18 a 19. Onde diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Né? Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Né? Vamos pensar um pouco sobre esse versículo, né? Vamos pensar um pouco sobre essas palavras, né? Uh, Quando a liderança, então, da igreja se reúne, na verdade, é isso que a gente aprende muitas vezes, né? É isso que nós ouvimos muito, né? Quando a liderança se reúne, quando as pessoas estão em concordância na igreja, né? Para julgar um caso difícil de pecado, talvez, ou tomar uma decisão. Uh, Aqui na Terra, né, o céu vai ratificar e dar autoridade a essa decisão, né? Uh, mas isso não parece para você um pouco assim estranho quando a gente escuta isso? Tipo, olha, tudo que eu e a galera decidir vai ser ratificado no céu, né? Ou melhor, tudo aquilo que eu ligar na terra, o céu vai ligar ou concordar, né? Uh, não parece assim, tipo, aquilo que eu faço, o que nós fazemos aqui na Terra, Deus tem que concordar? Me parece um pouco, não me parece um pouco lógico pensar dessa maneira, não me parece um pouco assim razoável pensar nessa maneira quando a gente olha para o Evangelho todo, para a ideia de que Deus é soberano, né, e algumas coisinhas mais. Mas vamos trabalhar melhor esse assunto, né? Uh, Lendo dessa forma, né, realmente parece que Deus vira espécie de um carimbador, né? Ou seja, carimba as decisões humanas, carimba, ok, né? Aceito nas decisões humanas. Bom, mas afinal a frase diz que o céu vai ratificar, né? O que foi feito na terra. Dá a entender de fato que a iniciativa foi nossa e Deus está ali somente para aceitar, já que foram a unidade ou a união, né, as pessoas concordando da mesma maneira. Mas o nó dessa questão só se desata quando a gente olha para a ordem cronológica do assunto, né? Ou seja, quem age primeiro nessa situação, né? Na teologia bíblica, a liderança da igreja, as pessoas em oração, não, não tomam uma decisão tirada da própria cabeça, né? E depois, de certa forma, Deus se obriga a aceitar essa decisão por causa disso. Me parece que o processo funciona ao contrário, inclusive, né? Vamos pensar no exemplo de um embaixador, né? Vamos pensar assim, ó, olha, lá na França tem um brasileiro que ele é embaixador do Brasil na França. Ele representa o Brasil lá no território da França, né? Vamos pensar que nesse meio tempo, assim, é um cidadão, ele comete um crime lá, né? Um cidadão brasileiro comete um crime dentro da embaixada lá, sei lá eu, qualquer coisa. Ele comete um crime de falsificação de documentos, por exemplo, né? O embaixador brasileiro lá na França, ele tem autoridade para expulsar essa pessoa dali, para cancelar o passaporte dela e tudo mais, né? Quando o embaixador toma essa decisão na França, o governo brasileiro, lá em Brasília, pensa que a gente agora já está em outro lugar, né? Lá em Brasília, ele vai apoiar essa decisão ou não? Claro que vai, né? Agora a pergunta é: o embaixador obrigou o governo brasileiro a concordar com ele? Não, né? O embaixador só pôde tomar essa decisão porque ele estava aplicando a Constituição do Federal do Brasil, né? Que já existia muito tempo atrás, né? Antes dele, inclusive. Então, não percebe que não é que ele não inventou uma lei nova, ele apenas foi um braço
ah, direto, é isso aí, um braço direto que executou a vontade de seu país no lugar onde ele estava, né? Se havia uma lei dizendo que em caso de um crime essa pessoa perderia o passaporte, ao ver isso o embaixador aplica essa lei, né? Então o Brasil nessa situação o governo brasileiro não se vê obrigado a concordar com o embaixador, mas o embaixador é quem aplica o que já foi decidido pelo governo brasileiro, né? Quando Jesus diz o céu ratifica o que a liderança ou que os crentes decidem, a condição implícita nesse texto é que essa decisão seja tomada com base no que Deus já revelou. É nessa primícia, é com essa ideia, entende? Então vamos lá. Se a liderança da igreja se reunir para decidir, a partir de hoje, um exemplo, né? Vamos decidir que roubar é permitido, né? O céu vai ratificar, vai concordar com essa decisão? Claro que não. Por quê? Porque vai contra a vontade de Deus escrita, revelada, né? Ou seja, aquilo que está escrito está revelado para nós, né? Mas se a liderança da igreja se reunir hoje para resolver um conflito sério, usando de justiça, misericórdia, aplicando os princípios da palavra de Deus, aí sim o céu vai concordar. Deus não está obedecendo aos homens, os homens é que estão sincronizados com a justiça de Deus e aplicando essa justiça na terra. Portanto, não é que nós fazemos algo e Deus tem que concordar. É o oposto, na verdade, né? Nós só podemos fazer algo com autoridade espiritual se estivermos concordando com aquilo que Deus já estabeleceu, né? O poder não está na nossa vontade de ditar regras, de criar as coisas ou de criar textos, né? Mas está na nossa capacidade de discernir as regras de Deus, as leis de Deus e trazê-las para a prática, né? Então a gente pode, para desatar um pouco mais esse nó, ficar ligado no tempo verbal, por exemplo, do original que está escrito, né? E aqui está, de fato, o ponto central de toda essa ideia. Se pegar o tempo verbal lá do original do grego, onde esse texto foi escrito, né, o nó teológico ele vai se desfazendo naturalmente. Me acompanhe. Quando nós olhamos para o texto original de Mateus 18, o tempo verbal usado ali é uma coisa que a gente não conhece muito em português, né? É futuro perfeito passivo, né? Então a tradução literal e mais precisa para o nosso português não é o que é ligado no céu, será, ou melhor, o que é ligado na terra será ligado no céu. Mas tem mais a ver com o que você liga na terra terá sido ligado no céu. Entende? Ou tudo que vocês proibirem na terra terá sido proibido no céu, né? Percebe que é uma coisa que está vinculado a uma ideia daquilo que já foi feito e porque já foi feito será feito. Ou seja, aquilo que foi revelado será cumprido, aquilo que foi escrito será obedecido, né? Entende? Essa ideia. E quem está no meio é nós, sacou? Então, isso muda completamente a nossa percepção de controle, né? O tempo verbal deixa claro que a ação que antecede é a ação do céu em relação à terra, né? Então, a ação do céu antecede a ação da terra. No final das contas, né? A sincronização perfeita é essa. O céu é a torre de transmissão e a nossa fé, a nossa oração, a nossa capacidade de leitura, de aprender, é a antena que capta esse sinal aqui na Terra. Então, o sinal não nasce na antena, certo? Ela apenas reproduz o sinal. Na prática, a Bíblia é o registro do que já foi decidido no céu. Entende? Na prática, a Bíblia é o registro do que já foi decidido no céu. E aqui na Terra, as antenas, né? Nós somos essas antenas que aplicamos o que já foi decidido, né? Ou decidimos fazer aquilo que já foi escrito, né?
ah, o que já foi decidido no céu, naquele contexto de Mateus 18, não é um mistério sobrenatural, tá? Trancado a sete chaves, né? Que a igreja precisa adivinhar qual é esse mistério. É algo muito mais simples, é algo muito mais prático, né? Na verdade, são os princípios de justiça, de reconciliação, de verdade, de amor em Deus, aquilo que Deus deixou revelado e escrito na sua palavra. Quando a igreja ela se depara com conflitos, ela não precisa inventar uma solução criativa ou pedir uma nova revelação. Ela simplesmente precisa atentar ao manual de instruções que já foi deixado, que já foi escrito no céu, pelo céu. Entende? Então, a tarefa da igreja e de cada um de nós se resume a duas coisas bem objetivas, tá? Primeira coisa, né? Primeira tarefa é aplicar o que está escrito. Então, Deus já decidiu no céu que o pecado deve ser confrontado, mas com mansidão. Ele já decidiu que o perdão deve ser liberado quando há arrependimento, mas que a comunidade precisa ser protegida se houver cinismo e rebeldia. Quando a igreja segue o passo a passo de Mateus 18, o que é isso? Conversar em particular, depois ter testemunhas, etc. Está simplesmente executando na terra o protocolo que o céu já estabeleceu como que é justo. Entende? Por isso que ele está dizendo, olha, aquilo que foi decidido no céu, aquilo que a terra está decidindo, só está decidindo porque foi decidido no céu. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo porque estamos lendo as escrituras, estamos obedecendo as escrituras, né? Uma outra coisa é abrir mão da vontade própria. Isso é uma coisa que cada um de nós objetivamente precisa aprender. O maior desafio da igreja, ou de um casal em conflito, tanto faz, né? Não é a falta de informação, mas é a falta de submissão uns aos outros e de todos a Deus. O céu já decidiu que devemos ser humildes, que devemos confessar os nossos erros e buscarmos a paz. O problema é que, na hora da briga, a nossa carne quer impor a nossa própria justiça. O remédio para tudo isso não é nada mais, nada menos do que descer do nosso pedestal e olhar para o que já foi decidido no céu. Quando paramos de tentar ser os juízes e os donos da razão das coisas todas, passamos então a ser apenas os executores da vontade e da palavra de Deus. Os casamentos se restauram quando isso acontece, as igrejas encontram paz quando isso acontece, a nossa vida de oração finalmente faz sentido. A terra é a terra se alinhando ao céu e não ao contrário. Deus abençoe você, fica na paz de Cristo. Até a nossa próxima oportunidade de ter mais um momento de conversa. Fique na paz de Cristo, então. Um abraço.